Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos estudar assimilação de correntes mentais, sem desdobramento, ou seja, não vamos falar da mediunidade mais ostensiva quando o espírito do médium se desdobra e tem lugar os vários efeitos físicos, ou mesmo efeitos intelectuais, ou mesmo efeitos físicos. Mas antes de nós vermos esse capítulo, que é baseado no capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, eu digo que, embora nós vamos ver algumas coisas que André Luiz nos fala sob a perspectiva do plano espiritual, como ele vê essa assimilação de correntes mentais, eu insisto mais uma vez, o diálogo com médiums da casa, médiums mais experientes, que possam compartilhar as suas sensações, é fundamental para que a gente possa, percebendo melhor como a nossa própria mediunidade possa ser disciplinada, como que ela pode ser disciplinada. Antes de entrar então nesse tema, na aula passada nós falávamos aqui sobre o passe. E depois abrimos para questões e a Luciana colocou uma pergunta bastante interessante sobre as técnicas de passe. Nós dissemos aqui que o Centro Espírita Amor a Jesus seus médiuns praticam o passe misto, ou seja, com o auxílio da dimensão espiritual, embora não mediunizados. E esse auxílio permite que a nossa concentração no benefício do paciente possa ser dirigida, os fluidos da doação que fazemos no instante do passe, com o auxílio do plano espiritual. E a Luciana ponderou que nós poderíamos fazer a nossa parte se conhecêssemos técnicas que são ensinadas no movimento espírita brasileiro, principalmente por alguns seguidores do magnetismo, que vem lá desde a época de Mesmer e daí para frente. Eu insisti dizendo que nós devemos aceitar as informações que vêm do plano espiritual, desde que, seguindo os conselhos de Kardec, nós possamos submetê-la ao crivo da razão. Então, nós temos que ver se qualquer informação do plano espiritual tem lógica. Primeiro ponto. Segundo, deve ter a concordância universal do ensino dos espíritos. Algumas revelações do plano espiritual, elas não preenchem esses requisitos. Obviamente que também, se estudos científicos comprovarem a eficácia ou não de determinada técnica, nós aceitaremos perfeitamente. Daí a questão com relação aos passes longitudinais, né, que você aplica no paciente dessa forma, os transversais, né, que você usa para dispersão de fluidos, concentração de fluidos deletérios, se nós não deveríamos estudar essas técnicas e aplicá-las. Bem, como nós dissemos, muitas dessas técnicas vêm da época lá de Mesmer e de seus seguidores e depois as pessoas que estudaram magnetismo. E essas técnicas foram criadas a partir das experiências próprias, sem nenhum rigor científico. Faz-se lá, acha que funciona assim para dispersar, o paciente parece que melhorou utilizando essas técnicas e elas perduram. Mais modernamente, nós mencionamos aqui o livro O Passe, de Jacó Mello, e nós nos perguntamos de onde ele tirou as informações, por exemplo, sobre esses dois tipos de passe. Vem da época de Mesmer, mas também temos um livro editado pela FEB, e o autor é Michaelos, não sei se é assim que pronuncia,
que escreveu o livro Magnetismo Espiritual. Na verdade, isso é um pseudônimo de Miguel Timpone. Esse é o verdadeiro autor do livro, que foi juiz, ou melhor, nasceu em Juiz de Fora, ele era advogado. Nasceu em 24 de julho de 1893. E ele foi o advogado da FEB e de Chico Xavier, no caso Humberto de Campos. Todos conhecem que a família queria processar por causa dos direitos autorais de Humberto de Campos, e a partir daí adota-se o pseudônimo de Irmão X para evitar qualquer problema, mas enfim, o advogado nesse processo da Federação e de Chico Xavier foi Miguel Timpone. Ele interessou-se pelo magnetismo e estudou profundamente, realizando várias experiências. Dedicou-se com ardor ao trabalho e recebeu instruções do espírito Ismael Souto. Jacomel usou, basicamente, claro, ele deve ter outros estudos, mas no livro O Passe, ele usou como referência esse trabalho, que não tem um lastro científico, foi experiências que ele mesmo fez, ou revelações do espírito Ismael Souto, então sem a concordância universal dos ensinamentos espirituais. Por isso que nós não aceitamos ou não praticamos esse tipo de passe dentro do amor a Jesus. Mas alguém pode dizer, mas André Luiz fala de vários desses passes. Nós temos, antes de passar para André Luiz, eu discuto na rede, na internet, no Facebook, em alguns grupos específicos, assuntos doutrinários. E discuti este com o Jader dos Reis Sampaio, não sei se todos conhecem, mas é também um espírita conhecido no meio, principalmente ele é de Minas Gerais, e tem um blog chamado Espiritismo Comentado. E ele tem a mesma opinião que eu. Falando, na falta de pesquisas mais rigorosas, os magnetizadores do século XIX criaram pseudotécnicas que para eles davam a impressão de estar avançando em uma ciência. Teríamos que testar suas ideias e propostas com técnicas de pesquisa atuais e rigorosas, e não com comunicações apressadas de resultados observados. É a mesma opinião que nós temos. Voltando então a André Luiz, eu peguei toda a série André Luiz, coloquei num único arquivo, fiz o download de toda a série, coloquei num único arquivo, então fica muito mais fácil para identificar qualquer termo, porque eu não preciso ir livro por livro, procurar nas minhas anotações, é só lá dar um Ctrl F e você encontra. Então eu fiz, como tem a Kardecpedia, eu fiz a André Luizpedia só para mim. Quer juntar tudo num arquivo Word, dá um Ctrl F. E lá nós encontramos, por exemplo, a técnica do sopro, que está nos mensageiros, nós temos passes rotatórios, missionários da luz, dispersivos em ação e reação, longitudinais em missionários da luz, obreiros da vida eterna, no mundo maior. E como que você diz que não vai aplicar aqui no centro? Todos esses passes foram dados no plano espiritual pelos espíritos, sob a perspectiva deles, com o que eles conseguem ver, com o que eles conseguem sentir. Então é diferente, eles não estão ensinando como o encarnado deve dar o passe, mas como o desencarnado está dando o passe. Por essas e outras, Luciana, que a gente prefere ser mais simples e aplicar apenas a imposição de mãos com auxílio da dimensão espiritual. Mas se você procurar na internet, Jacomel mesmo critica muito essa minha posição, essa postura da casa. Mas a doutrina é bastante aberta, para ter todas essas diferentes opiniões, sem fugir do objetivo maior, que é se melhorar, ajudando o próximo e tornando-se um espírito
de luz no futuro. No Evangelho, Jesus diz assim: colocai a mão sobre os enfermos e curai-os. Quer dizer, é um tipo de passo. Sem dúvida. Jesus praticava a imposição de mãos. É por isso que alguns espíritas dizem que a imposição de mãos é suficiente. Mas daí vem vários outros críticos e dizem, então não precisa nem do espiritismo, né? Porque Jesus já trouxe a mensagem completa e assim vai. Mas nós realmente preferimos adotar, como Herculano Pires, inclusive, recomenda, a opinião dele também, que a gente seja mais simples, tá bom? Começando então aqui sobre a assimilação de correntes mentais. Nesse capítulo que nós mencionamos do livro Nos Domínios da Mediunidade, na hora da oração, antes de se iniciar um trabalho mediúnico, a prece de início, André Luiz comenta que nós temos um espírito que vai se aproximar da pessoa que vai fazer a oração. Praticamente, esta pessoa vai assimilar o pensamento do espírito e as sensações são essas: um agradável calafrio, como onda de força. Vejam que eu coloquei entre aspas, porque quando eu falei de energia, o que é energia? É aquilo que pode produzir trabalho ou movimento. Nós não podemos descontextualizar, porque se eu falo também, eu agir com energia, eu estou utilizando a palavra energia não naquele sentido de produzir trabalho ou movimento. Então nós temos que sempre contextualizar para não também sermos radicais no uso das palavras ondas, forças e energias. Mas como uma onda de força sobre o plexo solar. Plexo são entrelaçamentos de nervos que nós temos no corpo físico. O plexo solar fica atrás do estômago. É uma rede de nervos que nós temos atrás do estômago. Na visão de André Luiz, esse agradável calafrio, como onda de força, repousou, estacionou aqui na região do plexo solar. Claro, algumas correntes dentro do movimento espírita, correntes orientalistas, correntes místicas, associam a esse plexo solar um centro vital, conforme André Luiz utiliza nos seus livros, ou um chakra, que em sânscrito quer dizer roda, um centro vital equivalente, um centro gástrico equivalente a essa região do plexo solar, esse centro de força no perispírito. São informações que nós já discutimos aqui no passado, que não vale a pena nós irmos mais a fundo e não nos parece de grande utilidade nos dias de hoje. E esse luminoso estímulo ia pelos nervos até o cérebro e depois saía pela boca como palavras. André Luiz e os seus companheiros da espiritualidade percebem assim essa assimilação de correntes mentais, o pensamento do espírito, que nós não podemos associar de forma alguma a uma onda eletromagnética ou uma onda mental, poderíamos até dizer que tem algum comportamento associado ou equivalente às ondas eletromagnéticas, mas não podemos afirmar nada disso. De qualquer forma, o pensamento, sim, ele pode ser transmitido. Através de que mecanismo, nós não sabemos. Mas, na codificação, nós temos a mediunidade, que é a transmissão de pensamento de desencarnado para encarnado, assim como também, eventualmente, pode haver de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Então, acreditamos que este é um mecanismo que exista. Agora, como ele se processa é ainda uma incógnita para nós. Algumas analogias que André Luiz faz, mas que, como encontramos também na codificação, achamos por bem manter. Pensamentos
iguais à matéria mental com pesos específicos. André Luiz afirma que se nós tivermos um pensamento elevado, ele teria um peso específico menor do que alguém que cultiva vícios, que tem pensamentos deletérios e que produziriam no perispírito uma sensação de maior densidade. O perispírito, que é altamente suscetível ao que pensamos, ele ficaria mais leve se cultivamos pensamentos mais elevados. E ele ficaria mais denso, mais pesado, com pensamentos inferiores. No livro dos Médiuns, nós temos essa informação também, que a qualidade do pensamento, ela vai se refletir no perispírito. É claro que esse adensamento ou tornando o perispírito mais sutil, para André Luiz, daria-lhe qualidades magnéticas e também permitiriam que o perispírito, ou melhor, o espírito, com esse seu corpo espiritual, chamado perispírito, estacionasse em regiões equivalentes na dimensão espiritual, de acordo com a sintonia do seu pensamento. Então, se eu tenho um pensamento inferior, meu perispírito se adensa e eu ficarei em regiões mais densas do plano espiritual, convivendo com espíritos que sintonizam comigo de forma negativa, de forma inferior, porque são pensamentos mais densos. André Luiz chega a fazer a analogia do pensamento não como uma onda, mas como matéria. Nós já falamos aqui da dualidade da luz, pode ser interpretada como uma onda eletromagnética, pode ser interpretada, dependendo da experiência, como partículas, como fótons, que agem como, podemos dizer, matéria, entre aspas. E é por isso que ele utiliza essas comparações, falando de ora onda, ora matéria, mas ainda nós não temos nenhum recurso para afirmar isto ou aquilo. O fato é que, sim, o pensamento, ele acaba afetando o nosso perispírito e, dessa forma, nós temos um corpo mais denso ou mais sutil. Na sequência, nós temos André Luiz também falando do pensamento e vontade que são condensados pelo espírito comunicante. Aqui nós já temos um detalhamento maior dessa assimilação de correntes mentais. O espírito comunicante, ele vai condensar os seus pensamentos. Não tenho ideia do que seria esse condensar os seus pensamentos, a não ser que ele vá, através da vontade, colocar todo o foco da sua atenção, o espírito comunicante, na transmissão da mensagem. Nós vamos ver que aqui no exercício que faremos logo após o encerramento dessa parte, que todos nós temos essa dificuldade de manter a atenção, de manter o foco. Então, poderíamos dizer também que nós vamos tentar mobilizar a nossa vontade e o nosso pensamento para focar na transmissão desse pensamento. Mas não vai ser o que nós faremos nessa primeira experiência, em que nós vamos ficar simplesmente tentando ficar sem nenhum pensamento no nosso cérebro. E depois temos a emissão mental. Essa emissão mental, que seriam essas ondas mentais, elas fluiriam na direção do médium, envolvendo-o. E os poros do corpo seriam como miríades de antenas, várias antenas, e ele está, novamente, comparando com a transmissão e a recepção de ondas eletromagnéticas, conforme temos nas telecomunicações, na difusão pela televisão, pelo rádio, as ondas dos celulares. É simplesmente, reforço sempre aqui, uma analogia. E ele imagina que essas ondas mentais iriam por todos os poros do nosso corpo e depois
elas passariam para os centros perispirituais, aqueles centros vitais, como o centro gástrico, o centro laríngeo e assim por diante, que nós não vamos focar aqui. E funcionariam como condensadores. O que é um condensador na eletrônica? É um dispositivo, um componente que armazena energia na forma de um campo elétrico. É isso. O que ele quer dizer com esses centros funcionando como condensador, eu não tenho ideia. Ele vai armazenar aqui nas regiões dos centros de força do perispírito, o pensamento, não sei. E depois vai passar para o sistema nervoso, quer dizer, volta para o corpo físico, ou passa para o corpo físico, que funcionariam como indutores. Novamente, indutores em eletrônica são componentes, dispositivos, aquelas bobinas, já viram? Aquelas bobinas, fio enrolado num pedaço de ferro, que armazena energia na forma de um campo magnético. Bom, e aí? E aí? Também não sei. Eu coloco aqui para que a gente realmente pense, raciocine. Não adianta ler um livro qualquer que seja ele e a gente, que bonito, assiste uma palestra de Valdo Franco, fica babando lá pela forma, pela eloquência com que ele passa a mensagem. Mas se nós não pararmos para processarmos e vermos que valor isso está agregando ao nosso conhecimento ou ao nosso estilo de vida, nós teríamos perdido tempo. Então nós temos que ler, parar, refletir, perguntar, questionar, até chegar a uma conclusão que talvez não seja nessa vida, porque alguns pontos da doutrina espírita ou dos mecanismos da mediunidade talvez não estejam à nossa disposição, ou melhor, talvez nós não tenhamos conhecimentos suficientes para que possamos penetrar com mais profundidade nesses fenômenos. E depois passa para o cérebro, que vai agir, que vai fazer com que a boca fale, as mãos se movimentem e etc. Simples. Espírito comunicante transmite o seu pensamento através de todo esse processo, segundo André Luiz, vai atingir as regiões cerebrais responsáveis pela fala, responsáveis pelos movimentos. É dessa forma que entendemos essas entes mentais. Vejam, sem desdobramento. O espírito não entrou ou melhor, o médium não entrou num estado de consciência alterada, ele não se desdobrou parcialmente, ele não entrou em contato com os espíritos através desse desdobramento, ele está simplesmente influenciado pelo espírito num processo de inspiração ou num processo intuitivo. É isso que nós estamos vendo aqui. Aliás, retornando aqui sobre o que André Luiz está nos narrando e o que ele está vendo, ele não está vendo, se é que assim podemos nos expressar, a olho nu. Ele está utilizando o psicoscópio também. O que é esse instrumento? Não sei. Mas ele utiliza desse instrumento para poder ver o que ele está narrando aqui para nós. E, finalmente, a necessidade de manejar a própria atenção para discernir os seus dos pensamentos do espírito. Essa é a parte mais fundamental que nós vemos no exercício da mediunidade, ou pelo menos no início da prática da mediunidade. Nós temos que aprender a separar os nossos pensamentos de pensamentos externos. No início, vamos repetir aqui no futuro mais vezes,
Mas no início é muito natural que nós tenhamos uma grande parcela anímica, ou seja, da própria alma do médium. Não vamos chutar aqui uma porcentagem, mas certamente um valor muito alto da comunicação pertence ao médium. No entanto, é como o joio e o trigo. Se eles estão nascendo, se eu vou querer separar logo no início o joio do trigo, na hora que eu puxar o joio, vem a raiz do trigo e não tem nada. No início, nós podemos tentar exercer aqui a mediunidade sem medo, nem que 99,9% seja nosso. Porque aos poucos nós vamos disciplinando a nossa mente e daí sim nós vamos conseguir separar. Quando o joio e o trigo estiverem mais fortes, daí eu posso separar o joio e tirar. Daí nós podemos tentar corrigindo de uma forma mais ostensiva os problemas também, porque os dirigentes, os esclarecedores devem estar atentos e perceber quando nós temos essa influência anímica em maior ou menor grau. Ainda assim, mesmo que num estado de consciência alterada, o que emerja das profundezas do médium seja uma personalidade de outras existências, se ele está passando, ou se ele está com algum transtorno, com alguma dificuldade, aquela personalidade de outras existências que surgiu nesse estado de consciência alterada, ela também merece um esclarecimento, que vai ajudar, que vai ser benéfico para a própria existência atual do médium. Foi claro? André Luiz comenta aqui, falando dessa parte aqui. Vou voltar aqui um minutinho. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se a nossa maneira especial de expressão no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e dos estilos que nos são peculiares. Em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério da claveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a programática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Era o que nós tínhamos para a noite de hoje. Obrigado.